A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Durante essa semana, nós continuaremos estudando sobre quebrantamento, que é o estudo número 7 da nossa série sobre o perfil do cristão. E eu quero, antes de começar, orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, venha nos ensinar, que possamos crescer no conhecimento do Senhor e da Tua palavra, Senhor, a cada dia. Que o Senhor nos oriente, fale conosco, que o Senhor abençoe todo o equipamento, tudo aquilo, Senhor, que nós temos colocado à disposição do Senhor para a Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Então, na última parte desse estudo, nós aprendemos que nós não jejuamos para Deus, ou para qualquer outra pessoa ou coisas, mas por nós mesmos, para que o reino de Deus e a sua vontade se cumpra em nossa vida. Esse é o objetivo principal do jejum. O jejum, irmãos, ele sempre fez parte da vida de Jesus e depois da vida dos seus discípulos. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Marcos de 2, de 18 a 20, Atos 14, 23, 2 Coríntios 6, 5, 2 Coríntios também, capítulo 11, versículo 27. Em Mateus, capítulo 6, versículos 17 e 18, Jesus diz assim: mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Em Atos também está escrito: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, irmãos, nós podemos ver algumas coisas a respeito disso. Em primeiro lugar, letra A, pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E quando a Bíblia fala de enganoso, coração enganoso, ela está falando de sentimento, sabe? Os nossos sentimentos nos enganam. Por isso nós devemos pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso coração e pensamentos. Porque eles nos enganam, Eles nos enganam, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acha, são enganosos, enganam a gente, com o objetivo de aperfeiçoar o nosso caráter, moldando-o ao exemplo de Jesus Cristo, que é a vontade de Deus para nós. No livro dos Salmos, o salmista diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Em outros salmos ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista então pede para que Deus o sonde. Sondar o quê? Sonda os seus sentimentos. Sonda o seu coração, aquilo que ele vem está sentindo. Conhece-o internamente, Conhece o seu coração. Prova. Conhece os seus pensamentos. O salmista pede para que Deus escrutine os seus pensamentos.
para ver se há algum caminho mau, alguma coisa má, sabe? Para ver se as minhas intenções, se os meus sentimentos são bons ou são maus. Se há alguma segunda intenção em tudo aquilo que eu faço, que eu penso, né? Então o salmista pede ao Senhor, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Letra B, responder ao Senhor com confissão e arrependimento. Isso é uma coisa difícil demais, irmãos. Hoje na igreja é muito difícil responder ao Senhor com confissão e arrependimento. Como que tem sido difícil para as pessoas reconhecer os seus erros, sabe? Confessar os seus erros, se arrepender. Às vezes a pessoa tem até um remorsozinho, mas arrependimento, as pessoas batem o pé nas suas posições, mas devemos responder ao Senhor com confissão, sabe, das nossas falhas, dos nossos maus pensamentos, das nossas atitudes, nos arrependendo delas. Se nós estivermos andando em caminhos errados e não sabemos, né, por ignorância, Deus vai nos iluminar. Se houver, ou se Ele vê sinceridade, né, na nossa intenção, e Ele vai nos dar oportunidade para aprender. Então, a nossa atitude deve ser de confissão e de arrependimento, de reconhecimento dos nossos erros, muitas vezes da nossa vida errada, sabe? Dos nossos julgamentos, de coisas más que nós fazemos, de ofensas a outros irmãos. Essa deve ser a nossa atitude, confessar ao Senhor e nos arrependermos. A letra C é outra coisa difícil. Aprender a ser humilde. Ninguém quer ser humilde no mundo de hoje, irmãos. Ninguém quer ser humilde no mundo de hoje. Mas nós nunca cresceremos no conhecimento de Deus sem a atitude de humildade. A humildade é... O que é a humildade? A humildade não é não ter nada na vida, não é morar num casebre, né? Não é morar no meio da comunidade, da favela. Não, isso não quer dizer que seja humildade. Humildade é andar constantemente na luz da verdade. É ser verdadeiro, é ser genuíno, sabe? Ainda que por causa disso você leve prejuízo, mas fale a verdade, haja com verdade, seja verdadeiro. Ainda que você não consiga levar vantagem, porque essa é a intenção de todo mundo, ou da maioria das pessoas, levar vantagem em todas as coisas. Mas a humildade pede para que andemos constantemente na verdade, na luz da verdade. É não buscar ser nem mais e nem menos do que somos. Buscar, nos esforçar para sermos o que somos, né? O apóstolo Paulo ensina: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que coisa difícil considerar o outro superior a mim. Na nossa vida diária, o que acontece é exatamente o contrário. As pessoas querem suplantar a outra, né? Suplantar as pessoas, querem aparecer que é melhor do que elas, que é superior a ela, mais sábio, né? Mas o apóstolo Paulo diz: cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Como é difícil isso, irmão. Nós vemos isso na pandemia agora,
essa discussão que surgiu lá no início, quando as autoridades passaram a recomendar o uso de máscaras, né? E há essa discussão, máscara para quê? Máscara não vale nada, máscara protege, máscara não protege. Foi explicado lá atrás que a máscara nós usamos para proteger, claro, proteger a nós mesmos, claro, mas também, ou talvez muito mais, proteger o nosso próximo, proteger a pessoa que está junto de nós. Né? E nós vimos assim quantas vezes as pessoas não usavam máscaras. Várias razões, porque não concordam, porque máscara não protege coisa nenhuma, isso é mentira, uma série de coisas. Né? E ficavam junto com outras pessoas sem as máscaras. E não se importava com a outra. Ele estava olhando só o seu lado. Eu não concordo com a máscara, eu não vou usar máscara, os outros que se dane. Se quiser usar máscara. O que eu vi foi isso. Eu vi isso muito, irmãos. Muito, muito, muito. Máscara não quer dizer, não protege coisa nenhuma. Sabe? Mas a máscara, irmãos, era para proteger principalmente o seu próximo, principalmente o seu irmão que está junto de você. Quantas vezes nós vemos as pessoas se aglomerando sem um fim objetivo, porque se for necessário é diferente, mas as pessoas se aglomeram. Né? Nós vimos aí a quantidade de festas clandestinas, todo mundo sem máscara, se aglomerando e levando a enfermidade para casa, para os seus pais, seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus namorados, seus irmãos. Essa pessoa está considerando o outro superior, está olhando o interesse do outro? Não, está olhando o seu próprio interesse. Né? Isso é um egoísmo, assim, de um tamanho, no mais alto grau. Mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos ter em vista não somente os meus próprios interesses. É claro, eu tenho que ver os meus interesses, mas também os dos outros. E se eu estou seguindo essa orientação de Paulo e considerando o outro superior a mim mesmo, no caso, não é o meu caso, eu uso máscara, eu não uso aqui porque eu estou sozinho. Se eu te considero, meu irmão, minha irmã, superior a mim, no caso das máscaras, né? E se eu me aproximar de você, eu vou usar máscara. Por mim, claro que é. Mas também por você. Né? É esse o princípio. Deus usa muitas circunstâncias com o fim de nos conhecer e também nos quebrantar. O seu propósito é desenvolver nossa confiança e segurança nele, a fim de nos conceder responsabilidade e luz, sem que isso venha a nos destruir. Deus, já foi dito isso aqui, Deus não vai cobrar de ninguém acima da luz que a pessoa recebeu. Claro, se você não pode cobrar de uma pessoa nova convertida, os mesmos, da mesma forma que você cobra você mesmo, ou uma pessoa de 2, 5, 10 anos de conversão, porque você ou essa pessoa recebeu muito mais luz do que o novo convertido. Né? Esse processo, essa luz é um processo que a Bíblia chama de santificação. Isso acontece durante toda a nossa vida cristã. E o orgulho? O que é o orgulho? O orgulho é procurar passar para os outros uma imagem distorcida ou não condizente com a realidade do que somos. Isso é orgulho. Né? Exemplo, complexo de superioridade é um deles. O que é o complexo de superioridade? É aquela pessoa que procura impressionar, buscando ser mais do que os outros, buscando ser mais sábio, mais inteligente, mais culto, mais espiritual, uma série de coisas. A pessoa que busca isso, busca ser superior, né?
ao outro de alguma forma e para chamar atenção, ela busca chamar a atenção para si mesma. Né? E o complexo de inferioridade? É o outro extremo, onde a pessoa busca ou procura apresentar uma imagem de incapacidade de si próprio e que leva as pessoas a não esperarem grandes coisas dessa pessoa. Deus não quer nenhum nem outro. Aquela pessoa que vai, eu não posso, eu não sei, eu tenho dificuldade de falar em público, eu não consigo fazer isso. Né? Deus não quer nem uma coisa nem outra, nem uma pessoa que se considera superior às outras, nem a que se considera inferior. Meu irmão, então nós vamos ficar por aqui nessa terceira parte. No próximo estudo, se o Senhor permitir, nós estaremos falando por que nós precisamos ser quebrantados. É o próximo e último estudo. Amém?